Olá, campeã! Prazer estar aqui com você, Raul Candeloro da Venda Mais, junto com o Marcelo Caetano, pilotando mais seu nosso podcast VM, mais um programa focado em vendas, liderança e gestão, tratando vendas de maneira muito séria, mas descontraída também, sempre um bate-papo gostoso, com convidados. Hoje o nosso convidado se chama Felipe Nascimento. Antes de eu trazê-lo e de contar um pouquinho o que a Field está fazendo, trabalho bem interessante, bem inovador, e por isso que a gente trouxe eles para o podcast. Eu queria relembrar de você comentar, curtir, compartilhar. Os teus comentários são especialmente importantes aqui embaixo, né? Seja qual for a plataforma, se você prefere áudio ou vídeo, não interessa, os teus comentários são super interessantes, eles nos alimentam. Comentário, testemunhal, depoimento é alimento para a alma, né, Marcelo? A gente gosta, a gente gosta de ouvir, participe. É um bate-papo, a gente sempre fala que nós estamos fazendo aqui em 4. É eu, você, Marcelo e o nosso entrevistado. Então, você faz parte dessa conversa. Lembre também que a Venda Mais tem ferramentas de diagnóstico, treinamento para gestores e para equipes de vendas. Temos consultoria, queremos ajudar você a vender mais e melhor, a repensar seu modelo comercial. Muitas coisas acontecendo no mercado, mas, ao mesmo tempo, muitas oportunidades de melhoria, de diferenciação, de crescimento. Então, entre em contato também, caso você queira treinamento, consultoria, diagnóstico, mentoria, podemos ajudá-lo da forma que você precisar, ok? Então, Gabriel, Nicole, podem trazer o nosso convidado de hoje, que é o Felipe? Felipe, super obrigado por aceitar nosso convite. Muito obrigado. A Cláudia, que é assessora do Felipe, está nos acompanhando nos bastidores aqui, né? Marcelo é convidado importante quando vem com assessor, porque a coisa é séria. Mas o Felipe é que nem a gente, tem pouco cabelo, então não tem problema, estamos todos aqui na mesma turma do que, é isso aí. Esses são os que realmente sabem o que estão fazendo, o Felipe, né? A gente está no controle aqui. Marcelo, vamos começar? Comentários rápidos. Muito legal. Também estou curioso para falar com o Felipe, né? Acho que tecnologia tomando uma parte importante e eu vi ali no posicionamento deles por voz. Falei, opa, tem uma provocação aí, tem uma coisa diferente. E eu vi que eles querem deixar isso claro na comunicação deles. Então, queria conhecer um pouco mais disso e vamos falar um pouco de tecnologia, porque hoje em dia não dá para não falar de tecnologia, né? Bem-vindo, Felipe. Perfeito. É verdade. A gente tem falado muito sobre isso, Felipe. Um dos motivos que a gente quis te trazer, a gente tem um site chamado salestechbrasil.com.br. A Nicole, que inclusive está nos bastidores, também é quem comanda, e é um ponto de encontro de todas as tecnologias de vendas focadas em sales, né, aqui do Brasil. E o teu caso é um caso muito interessante. Você, inclusive, quando eu estava vendo no site de vocês, tem coisa para gestor, tem coisa para vendedor, né? Vocês estão usando muito a questão de você poder ser mais eficiente. Vamos começar posicionando as pessoas em relação a quem é a Field, né? O que faz, da onde que surgiu, e conta um pouquinho de você, né? Conforme a gente conversou um pouquinho antes da gente começar, resuma rapidamente isso e aí depois a gente se aprofunda. Perfeito. Pessoal, obrigado aí pela oportunidade de falar com essa audiência tão qualificada aí do Vendas Mais, e principalmente com vocês aí, dois ícones aí da comunicação corporativa, né? Muito obrigado mesmo. Sou Felipe Nascimento, embora aí com poucos cabelos e o que tem ainda já tá branco aqui, né? Trabalhar com vendas e com tecnologia resulta nisso, não tem jeito. Então tá todo mundo no mesmo time. Sou CEO hoje lá na Field. Field é uma sales tech que veio aí para disruptar o mercado de força de vendas no Brasil e na América Latina. Então, o nosso foco é trazer toda a agilidade, toda a tecnologia para fazer um processo de vendas em diversas escalas ali do processo de vendas mais dinâmico e mais integrado aí com o dia a dia das empresas, tá? E aí, no decorrer da conversa aqui, a gente vai detalhando o que é tecnologia, o que é processo de vendas e o que a gente pode ajudar aí os distribuidores e fabricantes do Brasil. Então, Felipe, Fala, Marcelo. Eu quero saber da voz, Felipe. Fala da voz aí, porque eu fiquei curioso com essa história de voz. Depois você conta o resto. Se você entrar no site da Field, a gente já viu, em vez de falar, venda com voz, né? Então, fala o que é isso. Basicamente é o seguinte, você é vendedor, você fala mais ou você escreve mais? Você fecha uma venda conversando com seu cliente ou mandando uma mensagem para o seu cliente? Então, a gente sabe que a comunicação através da voz é o principal ponto aí que a gente faz o rapport, né, com o nosso cliente. Então, a gente usar a tecnologia para fazer o processo de vendas facilita muito mais do que apenas ficar digitando ali. E quem está na rua,
vendedor que está na rua, representante comercial que está na rua, precisa ali de recursos do dia a dia. Se ele pega o WhatsApp, manda um áudio ali, uma mensagem de voz, se ele pega o telefone e liga através da voz, por que não usar tecnologia integrada aí com os RPs através de um comando de voz? Então, hoje a Field permite isso, usar recursos do próprio celular através do comando de voz para você inserir ali seus pedidos, seus produtos que estão disponíveis no seu catálogo ou as operações já configuradas no aplicativo. Então, é um CRM, só que ao invés de colocar os dados escritos, eu coloco com voz? É isso? Exatamente. Na verdade, ele não é um CRM, né? Ele é um força de vendas automation. Então, um exemplo prático. O vendedor está na rua, chegou numa mercearia, no mercado, e verificou que os produtos deles ali já está pré-definido quantas quantidades ele vai ter que efetuar o pedido ali para aquela venda. Então, ele pega o aplicativo, já combinado ali com o comprador e fala, quero 5 pacotes de tal produto, 6 pacotes de tal produto, 8 pacotes de tal produto. Confirmar a venda para mim. Confirmou, já fez a integração, sai do pedido no força de venda, já se conecta com o RP e o pedido de venda já é efetuado para a emissão de nota fiscal. É uma linha bem contínua ali para fazer um processo de vendas mais rápido na frente do cliente. Ô Felipe, deixa eu perguntar uma coisa para você. Muitos softwares têm gerado informação baseada no comportamento dos vendedores, né, que estão utilizando o software. Já conseguiu tirar alguma informação aí que seja relevante e compartilhar com a gente, né? Obviamente que dentro de todas as bases de sigilo, mas assim, ciclo de vendas, positivação, tem alguns dados aí que você pode compartilhar com a nossa audiência aí para falar comportamento, para a turma bater com o resultado deles aí ou não? Consigo sim. Alguns pontos bem interessantes que a gente enxerga através da tecnologia. Primeiro, com a nossa ferramenta, a gente consegue extrair exatamente onde foi feito o pedido de vendas. Então, por exemplo, tem alguns comportamentos comuns que o representante comercial faz a sua jornada de vendas, depois chega em casa e coloca os seus pedidos. E aí você consegue tirar um relatório de onde foi, através do CNPJ, através dele, tirar o relatório onde foi o cliente que comprou. Mas com o nosso aplicativo, a gente consegue saber exatamente, através da geolocalização, onde foi efetuado aquele pedido de vendas. Então, a gente consegue saber se nas visitas comerciais estão sendo realizadas as vendas, ou se ela é uma visita mais pro forma, de relacionamento, e depois essa venda é realizada fora daquele local, em outro lugar. Por que isso é importante? Porque a gente consegue entender até o perfil mesmo do closer, do vendedor ali que está na rua. Se ele é um cara mais farmer, né, que precisa relacionar com mais tempo com o vendedor, com o comprador, com a equipe comercial ali, ou ele é um cara que realmente vai lá e executa a venda, se é um cara que vai lá e bate meta no local, se é um cara que vai lá e consegue, cara a cara com o comprador, efetuar um pedido ali na hora. Então, a gente consegue também trazer um perfil do time comercial, de como ele está executando essa performance em campo. E sobre performance de consumo, um dado muito interessante nessa indústria que a gente entrou recentemente com força maior, de Natural Tech e Natural Food, a gente percebeu um aumento muito grande pós-pandemia do consumo de suplementação alimentar e alimentos naturais. Isso é um reflexo justamente do cenário pandêmico que a gente encontrou no mundo, onde a saúde era a referência de uma sobrevida ou não, né? As comorbidades ali deixavam você em risco ou não. Então, o cidadão brasileiro médio de 30 a 50 anos passou a se preocupar mais com o consumo de suplementação alimentar e alimentos naturais, para que a sua saúde fosse um diagnóstico que ele teria ali uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor através da sua alimentação. Desde então, aí nos últimos 2 anos, a gente avançou muito nesse cenário, onde a cada 3 pontos de vendas relacionados aí com mercearias, mercados e farmácia, a cada 3 pontos de vendas em 10 já tem a venda de suplementação alimentar. Então, significa que está chegando num ponto aí de 30% do consumo de PDVs com suplementação alimentar e produtos naturais. Isso relacionado antes de pandemia, a gente está falando de 3% a 4%. Então, é um crescimento de quase 10% nesse tipo de produto no Brasil. Interessante. Tenho 2 perguntas aqui em relação a uma parte mais técnica e uma parte um pouquinho mais de atitude e comportamento. A primeira é, o teu software, o teu aplicativo, ajuda porque você falou, eu consigo localizar um pedido, tá? Ele ajuda a roteirizar
também? Então, eu posso otimizar o tempo? Essa seria a primeira pergunta. E aí, né, as implicações que isso tem para o gestor, para o vendedor, se eles aceitam isso ou não. E aí entra na minha segunda pergunta, que é a resistência por parte de equipe e de gerentes em relação a implementar esses direcionamentos, porque o pessoal está acostumado a fazer do seu jeito e de repente vem uma ferramenta que diz, não, você deveria estar fazendo outra coisa, e aí pode ter um bloqueio. Então, a primeira questão em relação à otimização de roteiros e outras coisas que você pode falar se você quiser sobre isso, e depois a resistência em relação a possíveis recomendações. Sim, bem colocado. A gente hoje tem uma funcionalidade muito interessante, que é o agendamento de visita e roteirização, e ali a gente está trabalhando algumas features utilizando a inteligência artificial e a predileção desses pedidos. Como que funciona, Raul e Marcelo e audiência? A gente consegue basear em 3 históricos ali o comportamento de vendas anteriores, de quem já é cliente, de quais são os prospects e do consumo e do fluxo de vendas ali, né? Então, eu consigo roteirizar 3 tipos de visita. Visitar os clientes que mais compram. Então, você tem uma estratégia de, por exemplo, uma semana que eu quero vender e bater a minha meta. Então, eu já visito esses clientes que me compram mesmo com mais frequência nos últimos 3 meses, nos últimos 6 meses. Eu trago esse histórico e monto uma rota, onde o gestor define quais são essa rota, né? Esses pontos de visita. Ele traz um cálculo médio ali de quanto tempo demora para aquele deslocamento. E o vendedor que recebe essa rota, ele não tem autorização de alterá-la, né? De falar assim, eu não quero fazer essa visita. Ele tem a permissão de falar assim, visitei ou não visitei. Obviamente, tem ali todos os pontos de observação, né, que ele coloca dizendo por que não fez aquela visita, se o cliente cancelou, se não pôde receber, mas isso mostra até para a própria inteligência ter ali a predisposição de, numa próxima sugestão, considerar aquela visita ou não, né? Também eu tenho o agendamento para as visitas de clientes que não compraram nos últimos meses. Então, se eu quero reativar aqueles pontos, fazer aquela venda novamente, eu monto uma rota de visitas para o gestor da mesma forma, indicar para os seus representantes comerciais visitarem naquele dia ou naquela semana uma região, uma área onde aqueles clientes não ativaram as suas compras nos últimos meses. E o outro ponto importante é a ativação do próprio ponto de vendas, né? Tem a visita de vendas e tem a visita de ativação. Então, eu monto ali uma rota de clientes com similar poder de aquisição ou similar perfil de comportamento de vendas, de acordo com os clientes que eu já tenho cadastrado na minha base. Então, eu falo, eu tenho uma mercearia de produtos naturais no bairro de Santana, em São Paulo. Eu atendo só um cara nesse perfil, mas eu mapeei na região que eu tenho 10 oportunidades de perfis parecidos com esse. Então, eu monto uma agenda desses leads para ser considerados uma ativação nova, uma abertura de ponto novo, e aí a rota é feita somente para esses prospects, tá? Esse é o primeiro ponto. Espera um pouquinho. Antes de entrar em resistência, o Marcelo é uma das áreas de mais experiência dele, que é essa questão de representantes trabalharem com o pedido perfeito, planejamento, organização. Marcelo, você queria se aprofundar, comentar alguma coisa antes da gente falar das resistências? Não, eu acho bacana a tecnologia ajudando o cara a organizar a vida dele, né, cara? Porque é muito fácil perder algum ponto. Eu gostei bastante disso que ele falou de, vou marcar uma rota de clientes que deixaram de comprar, né? Isso é muito, isso não acontece com muita frequência. Na maioria das vezes, eu vejo que, primeiro, o cliente que deixou de comprar, a gente, infelizmente, a maioria das empresas nem sabe quem são esses clientes, e se a tecnologia não ajudar a voltar a olhar para isso, é um grande problema. Na maioria das vezes, eu vejo que a tecnologia está lá, se quiser, aciona. E aí eu acho um pouco perigoso, porque aí você não está moldando de verdade a experiência comercial, né? Você está fazendo o que as pessoas mandam a tecnologia fazer. Eu gosto dessa tecnologia quando ela entra mais direcionando, sabe? Assim, todo software hoje, a maioria dos softwares, ficou inativo, está aqui, eu aviso na hora. Mas, montar uma rota para visitar clientes inativos já não é tão comum assim. Então, eu acho que é importante quando a tecnologia começa a dar sinais de comportamento para a equipe e para o gestor também. Porque, na maioria das vezes, a tecnologia não dá esses sinais muito claramente. Ela fica subordinada ao comando. E o comando vai ser o natural. O natural é, vamos lá para quem está querendo comprar e esquece o resto, né? Então, acho que toda vez que um software pode fazer isso automaticamente, ajudaria demais a gestão comercial, porque direciona o olhar para o que realmente é importante. E aí vem a segunda parte, então, Felipe, para você falar de, né, como é que o pessoal reage a isso, né? Assim, aí vem um ponto aqui que a gente tem que colocar algumas camisas e tirar algumas camisas, né? Com camisa do gestor,
A gente tem que colocar isso como... Felipe, a gente prefere quando o nosso entrevistado mantém a camisa. Se você quiser tirar, eu acho que vai ser um sucesso de Ibope no perfil de público, mas... Então vou fazer o seguinte, eu não vou tirar a camisa, vou colocar camisas por cima. Você faria que nem a Copa do Mundo, o cara vai com cinco países diferentes, dependendo de quem vai sendo eliminado, e vai tirando. Vamos torcer agora pelo vendedor, agora pelo gestor, agora pela tecnologia, a gente vai colocando aqui algumas camisas específicas na conversa, né? Mas para o gestor desse time, o gestor tem que ser um guardião da cultura, não tem jeito, né? Então, existem ali algumas culturas que elas existem no mundo comercial, no mundo de vendas, que elas contradizem com a realidade. Esse é um grande ponto, assim, a gente enxerga muito o vendedor, o representante comercial, com aquela visão de o cara que não quer ser controlado, o cara quer ter liberdade, o cara quer fazer a agenda dele, o cara quer trabalhar dentro dele. E o que a gente traz como solução para ter uma barreira de entrada menor com essa comunidade é justamente fazer o contrário, assim. Você já tem o seu celular na mão, você fala o dia inteiro com o seu celular, você agenda seus carros, suas visitas, suas viagens, sua comida, sua diversão, toda com o celular. Por que não deixar sua vida comercial mais organizada também com o celular na mão, né? Então, tecnicamente, e numa esfera que é pouco conversada, se o cara tem um celular na mão, ele tem a vida dele controlada em todos os minutos, né? As Big Techs controlam os passos deles, né? As Big Techs controlam as informações que ele tem o dia inteiro, e eu não estou falando de uma nem duas, estou falando de 5, 6, 7, 8 Big Techs que tem a informação de quem tem um celular na mão. E a gente tem que desmistificar isso. Quando eu coloco uma solução que é eficiente, eficaz, e traz um controle para quem está utilizando, imagina o vendedor, né? Pô, se eu já tenho uma rota pré-definida para mim, e essa rota determina a minha eficiência ou não, ela expõe para mim quanto eu tenho de meta para bater ou não, quanto eu tenho de meta para realizar ou não, quanto eu vou ganhar ou não, quais são as visitas que eu vou fazer, eu sou mais eficiente visitando quem compra mais, quem compra menos. Então a gente muda um pouco o discurso, deixa na mão do gestor o discurso de controle, eficiência, gerenciamento, acompanhamento on-time do time, mas para o time externo, para o time dos vendedores, a barreira seja um vendedor mais eficiente, seja um vendedor mais controlado, né? Não que precisa expor uma condição de ser controlado, né? Seja controlado por si só, né? Seja autogerenciável nas suas atitudes e, principalmente, exiba dados da sua ação. Então, se você está com o seu aplicativo ligado, cumprindo aquilo que foi pré-determinado nele, você é um vendedor que ficará em destaque. Cumpriu as rotas, vendeu, colocou pedido por voz, teve ali um rapport interessante dessa experiência com o vendedor, com o comprador. Nada disso é demérito para o seu comportamento ou para a sua vida profissional. Então, você usa a tecnologia de fato a seu favor. E, de fato, Raul e Marcelo, a gente tem conseguido bons históricos disso. Assim, os vendedores, e aí tem um dado interessante que a gente acompanhou recentemente, a faixa etária dos vendedores diminuiu muito no Brasil, né? A gente tem hoje quase 50% dos vendedores hoje de 27 a 42 anos. Estão falando metade do público é um público que trabalha com celular o dia inteiro. Então não é uma barreira de entrada à tecnologia para que ele use a seu favor esses recursos. Você não vai vir aqui para falar do seu software só sem falar do seu processo comercial, né? Porque os gestores que nos escutam, eles estão muito... todo mundo tentando achar modelos, entendendo um pouco, e a parte de tecnologia é uma área que, quem sabe, tenha sido um grande impulsionador de transformações no modelo de vendas. Como é o seu modelo de vendas hoje? Quais são os seus desafios de venda hoje? Fala um pouco do comercial da empresa, como que ele funciona, como é que atrai cliente, quais são os caminhos assim seu? Claro que você não vai abrir seus segredos, mas conta para a gente um pouco disso, porque eu sei que geralmente é meio parecido o processo. Sim, sim. Eu vou contar um pouco aqui do histórico, das dores, do que a gente tem feito, tá? Então, hoje a gente se considera uma Sales Tech, é uma empresa SaaS. Então, a gente vende licenças e, através das licenças, gera ali a nossa recorrência, tá? Quais são os 3 funis aí que nós temos numa metodologia bem de Hacking Growth que a gente utiliza? Sou um fã declarado, tá? De Hacking Growth e receita previsível. A gente tenta aplicar dentro das possibilidades todas as políticas aí que ajudam a gente a vender mais. Então, a gente tem 3 caminhos ali naturais de captação de leads. O inbound, a gente trabalha bem nas nossas redes sociais, no nosso site, tenta fazer o maior número de conversão possíveis através das nossas mídias traqueadas, né?
O segundo é o canal de parcerias. Então, hoje, um dos grandes pontos de entrada nosso são empresas que já possuem RPs. E aí nós somos parceiros da maioria dos RPs de mercado hoje. A Field nasceu dentro de um ecossistema da Ative, aqui em Campinas, que é um ecossistema especializado no mundo SAP. Então, já nascemos dentro de uma comunidade SAP no Brasil. Ficou um pouco mais fácil de gerar esse relacionamento com essa comunidade e gerar valor ali ao nosso produto dentro do mundo SAP. E a partir do mundo SAP, a gente foi expandindo para outros RPs. Então, a gente é parceiro, faz integração com TOTOS, Sank, Aomi, Bling, Tiny e dezenas de Nuve, que é um RP novo que vem chegando agora. Então, com dezenas de RPs do mercado. Então, tem uma área de parceria, tem uma rede de parceria que o caminho dela é validar integrações com esses RPs, gerar homologação nas lojas desses RPs e, a partir disso, ganhar um inbound também desses fluxos aí dos próprios RPs. Então, eu tenho ali meu inbound, tenho o inbound dos meus parceiros RPs e parcerias, e aí tem uma metodologia de remuneração para os nossos parceiros. Também implementadores e finders, né? Depois a gente pode até deixar o link aqui do nosso canal de parcerias, que é bem interessante para a gente divulgar para os nossos ouvintes aqui. E o terceiro é a venda direta. Então, eu nichei ali onde a gente quer trabalhar o nosso SCP correto, e aí, através de um modelo de SDR e Closer, a gente faz uma cadência diária ali de abordagem ao nosso público, e a gente dividiu uma metodologia que até então é um pouco não é muito comum no Brasil, mas talvez não com o nome, mas eu já encontrei bastante empresa dando uma adaptada e usando ali, que é o famoso Land Expand, né? Que é aquele famoso processo de educar um cliente, trazer ele para aterrissagem dentro de casa e depois fazer toda uma expansão. Então, a gente tem uma rotina aqui metodológica bem interessante, que a gente faz uma intro call, uma discovery call e uma demo. Então, eu só apresento o meu produto para o cliente depois de 2 conversas com ele. Por quê? Porque tem muita tecnologia envolvida, porque tem muitos influenciadores envolvidos dentro do meu cliente, e talvez se eu falo direto com um representante comercial ou com um gerente de vendas, perca-se o valor da venda desse produto. Então, eu tenho que falar com o cara de TI, com o dono da empresa algumas vezes, com o gerente comercial, para dizer que um processo técnico mais rápido, mais estabilizado, menos morosidade, menos trauma na implantação, um processo barato. Então, às vezes eu falo com pessoas de compras, né? Processo que traz gerenciamento para o time comercial, aí eu tenho que falar com um gerente comercial, alguém ali na diretoria comercial, para depois entrar numa demonstração do produto e partir ali para o fechamento. Tá? Então, a gente faz essa catalogação, né, de quem são ali os influenciadores, os decisores da empresa, e segue essa rotina de intro call, discovery call e demo, até partir para uma proposta final ali e vender. Para clientes de ativo, no nosso catálogo, ele traz ali um resumo do último pedido, e a gente também pode oferecer para esse cara um resumo de como eu quero bater a meta. O que significa isso? O cara tem um histórico de pedidos, mas a gente traz aqui um resumo de similaridades. Uma das grandes dores do mercado hoje é a ruptura, né? Então, a indústria no Brasil e o varejo no Brasil ainda sofre muito com a ruptura por conta da falta de dados sincronizados ou integrados, e a gente consegue fazer isso baseado no histórico. Eu tenho um produto A, que esse meu cliente compra todos os meses, mas nesse mês, por ruptura da indústria, eu não tenho esse produto, e aí eu trago aqui uma sugestão de similaridade. Então, ele vai visitar e ele consegue trazer uma sugestão de similaridade daquele produto para ele não perder aquela venda ou ter uma dor menor naquela ruptura com o cliente dele. Então, sim, a gente consegue ajudar na predição desses pedidos lá na ponta. Você sabe que há 1000 anos atrás eu estava dando uma série de palestras para uma distribuidora em Minas Gerais, e eles acham que tinham 10.000 itens diferentes, 10.000 SKUs, e eu me lembro que na época estava faltando azeitona preta. E era o tema e a gente fez 6 reuniões de vendas, e eu me lembro que na primeira, e eu conto isso, que eu chamo do incrível caso da azeitona preta, porque tinha 9.999 coisas para vender. Uma estava faltando e só se falava sobre aquela uma que era mínimo ainda. Então, essa questão de similaridade acho que é automática para os bons vendedores, para quem já está em alta performance, mas para tem muita gente que ainda fica se apegando. Então, quando tem quebra, pronto, é a justificativa para não bater a meta, para não visitar. Às vezes não vai nem visitar, não fui visitar porque está faltando um produto. E os outros todos? Ah, não, mas já justifica.
Então, o fato, né, aquilo que o Marcelo estava trazendo no começo, quando a tecnologia já começa a direcionar, e você, do jeito que está fazendo, eu estou dizendo o que você tem que fazer, e você vai ter que me dizer se você fez ou não, certo? Não está muito aberto a ficar negociando, né, aquela história de que eu entro no McDonald's, o caixa não fica olhando para mim dizendo, eu acho que você tem cara de batata frita, eu vou te oferecer batata frita. Não, vai te oferecer batata frita, ponto, para todo mundo. E vai vender mais batata frita por causa disso. E que é grande, é mais R$1 grande, quer Coca grande. Exatamente, né? E quer a tortinha de maçã também, um sundae, sabe? Tipo, isso, isso aí funciona, né? Além dos grandes números. Que bom que, então, realmente, claramente bem direcionado. Marcelo, vamos aqui comentar aqui e direcionar já? Vamos. Felipe, deixa eu só te fazer um questionamento aqui. Dentro desse processo seu de vendas, qual é hoje, na sua visão, o grande gargalo de entendimento do mercado? Né? Porque você falou, cara, eu vou lá, faço uma reunião, apresento, entendo a necessidade do cara. Qual é a grande necessidade que você tem encontrado no mercado? A grande barreira, na verdade, Marcelo, é o perfil tecnológico, né? A nossa ferramenta é uma ferramenta de vendas, mas ela é toda tecnológica, assim, e conseguir explicar de uma maneira... mensurar esse ROI é muito importante, né, para o nosso cliente. Então, se a gente não acha o influenciador ou decisor certo dentro da empresa, fica uma venda muito superficial, e não é o que a gente quer vender como produto, porque a nossa solução, ela traz um recurso técnico muito importante, que é essa camada de integração, né? A Abad lançou a pesquisa recentemente, falando que um dos maiores problemas para o crescimento do varejo e da distribuição no Brasil é o alto custo de softwares para fazer todo esse gerenciamento de vendas, né? E a gente traz uma solução que ela é relativamente barata, e relativamente barata não só no preço da licença, mas é barato o processo de implementação da ferramenta. E ainda é muito difícil convencer ou deixar bem claro isso para os decisores desse mercado. Se a gente pega hoje o mercado de distribuição do Brasil e pequenos fabricantes, ele não foge do perfil de empresas brasileiras, que é empresas familiares, empresas pequenas e médias. A gente pode eleger aqui 100, 200 grandes empresas. As outras 50 mil são pequenas empresas e médias empresas, né? Então, esse geralmente ou é um perfil familiar, ou é um perfil que tem que apagar incêndio de tudo, é um perfil que tem que resolver todos os problemas, bater escanteio e correr para cabecear. Talvez falte ali um tempo dele, ou uma consultoria dele, para entender o perfil tecnológico. E aí que é a nossa grande dificuldade hoje. Vender o valor tecnológico da nossa ferramenta, mostrar que ele tem um ROI muito importante na venda. Então, assim, se a gente investe um tempo falando de integração, falando de CRM, de RP, de força de vendas, eu consigo, e o entendimento também do meu influenciador lá, ele consegue entender que se ele fizesse investimento em tecnologia, nessa tecnologia plug and play, colocar uma ferramenta na ponta para o vendedor, nunca isso vai ser um custo para ele, né? É só um pequeno investimento no tanto de retorno de vendas externas que ele pode ter com essa ferramenta utilizada. Talvez seja a aceleração digital, seja a maior dor aí para a gente crescer nesses caras. Você sabe, Felipe, que é engraçado. A gente tem uma vertical de treinamento focada em distribuição. Porque assim, você olha, por óbvio, tem muita gente envolvida em distribuição, tem uma margem super apertada, você fala, esse segmento precisa investir em produtividade. Mas a sensação que eu tenho é que eles vão pelo contrário. A margem está tão apertada que eu não vou investir. Exato. Aí você fala assim, peraí, cara, você tem 300 pessoas trabalhando com você, você é quem mais precisa estruturar dentro desse processo, e eles, muitas vezes, eles são tímidos nesse investimento em tecnologia, em capacitação. O turnover é alto. Cara, se você não capacitar, o turnover vai ser mais alto ainda. Exato. E você vai ter problema com a galera que está trabalhando com você. Então, o que eu vejo nesse mercado de distribuição é essa dificuldade de falar, cara, eu vou investir no que é base. É tecnologia, são pessoas, eu preciso desenvolver as pessoas, porque aí eu consigo ganhar em produtividade. Há uma descrença sobre isso, né? Mas é o trauma, né, Marcelo? Eu acho que isso vem muito do trauma da indústria, né? Exemplo, há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, quando uma empresa chegava num distribuidor, que essa empresa não é nova, vocês sabem que o mercado de distribuição é muito maduro, né? Chegava falando, eu trouxe uma solução aqui de software, de força de vendas, o cara já fala, tem que comprar um servidor de X mil reais, tem que montar uma rede interna de X mil reais para deixar todo mundo funcionando.
falta a oportunidade de dizer para ele que a gente é uma solução em nuvem, que se você tem hoje um usuário ou 5.000 usuários, você não vai ter que gastar nada em hardware para isso, você não vai ter que ter um servidor interno para isso, né? Então, falta ali, talvez, na indústria, eu não estou reclamando do meu cliente, né? Mas eu peço encarecidamente que a gente tenha um amadurecimento só na conversa tecnológica, a gente possa falar um pouco mais de tecnologia e não só de vendas, porque de fato, a gente trouxe soluções que corroboram com o que você disse. Não é custo. Você não está botando dinheiro em CAPEX, né? Você não está colocando dinheiro em máquina, você não está colocando dinheiro ali em hardware, em ativo imobilizado. Não. Você está pagando por um serviço que ele, bem utilizado, dentro até das suas próprias políticas, traz um ganho de produtividade muito grande lá na ponta, que é o que todo mundo quer, né? Ter mais clientes para tentar ter uma margem um pouco melhor ali na receita. Mas você sabe que é engraçado, né? Você falou, não é investimento em CAPEX, não é nada disso, mas por vezes eles investem mais fácil num caminhão novo do que num software que vai evitar o caminhão novo. Ou investe mais em contratar 10 vendedores do que numa capacitação ou cruzamento de canais que permita que você tenha 10 vendedores ou produza mais com esses 10 vendedores, ou eventualmente tenha só 5 e não 10. Então é mais fácil comprar um caminhão, é mais fácil alugar mais um barracão, é mais fácil comprar mais uma máquina do que investir no que vai fazer o seu negócio de verdade crescer, que é a tecnologia e capacitação, né? Não tem outro Perfeito. Bem colocado, isso mesmo. Muito bem, vamos encaminhar aqui para o final. Felipe, queria agradecer muito você ter aceitado o nosso convite. Parabéns pelo trabalho que vocês estão realizando, muito legal. Eu, particularmente, estava pensando num cliente que eu tenho que acho que deveria conhecer a tua ferramenta. Então, manda o lead para a gente, que a gente liga agora. Vou desligar aqui, vou mandar um e-mail. Na verdade, eu estava escrevendo um e-mail para ele antes da gente começar e eu vou incluir isso aqui, porque é o que o Marcelo estava falando. Às vezes a gente compra um caminhão e não investe nisso. Às vezes a gente está contratando vendedores quando, na verdade, deveria estar investindo num software para aprimorar o que já está sendo feito e facilitar. E tem essa nova fronteira que, para muitos gestores, principalmente da velha guarda, que está sendo difícil de aceitar. A gente tem falado muito de que a tecnologia, nessa parte, ainda não substitui o ser humano, mas o ser humano que sabe usar a tecnologia substitui o que não sabe. E o gestor que sabe usar tecnologia vai substituir o que não sabe também. Então, vai ter que aprender a usar essa ferramenta e começar cada vez mais a ser mais eficiente. Em alguns mercados que estão super competitivos e onde pontos percentuais de margem são extremamente complicados de tirar, tudo que for melhorar a eficiência é uma vantagem competitiva. E claramente vocês estão se posicionando assim e eu concordo com você. Vamos ter essa conversa tecnológica porque precisamos evoluir, para gestão 2.0, 3.0, 4.0, vamos trabalhar com isso. Até se você parar para pensar, todas as informações que começam a surgir, a análise que pode ser feita, a riqueza que tem de você pegar e dizer, vamos trazer tudo isso para dentro, senão fica tudo perdido, fica em planilha Excel, cada um está fazendo de um jeito, você padroniza. Claramente esse é o caminho. Muito bom. Comentários finais teus para a gente encerrar aqui e só reforça, quem quiser saber mais sobre Field, quais seriam os próximos passos. Bom, muito obrigado aí pela oportunidade de falar com vocês. É muito bom mesmo falar com pessoas bem capacitadas e leva uma comunicação bem fluida aí para essa audiência qualificada. Então, obrigado pela oportunidade, foi um papo bem legal. A Field já está em todas as redes sociais aí, Mobile Field no Instagram, o Field lá no LinkedIn, fale com a gente. Nosso site também, né, field.com.br, tem todo um explicativo ali do que a gente faz. E a nossa ideia hoje, o nosso propósito é digitalizar e acelerar digitalmente as empresas nos processos comerciais no Brasil. Então, a gente traz uma tecnologia avançada, a gente traz uma tecnologia barata, e a gente traz uma comunicação muito fluida para que todo mundo possa usar a tecnologia e rentabilizar os seus negócios, tá bom? Hoje a gente enxerga um grande mercado no Brasil, hoje quase 100 bilhões de reais ainda é feito através de vendas presenciais, né? Revendedores, vendedores externos, vendedores representantes comerciais lá na ponta. Então a gente sabe que esse mercado precisa ser tecnologicamente mais maduro, precisa de ferramentas melhores, mais eficientes, e a gente está tentando democratizar isso no Brasil, trazer uma ferramenta barata que, através de um iOS ou de um Android, você possa utilizar, conectado com os principais softwares que o mercado já utiliza e trazendo ali uma política bem fluida com tecnologia
para os distribuidores e fabricantes crescerem no Brasil. Então, um grande abraço a todos vocês que nos ouviram, fico aí à disposição, podem me procurar também no LinkedIn, Felipe Nascimento, a gente bate um papo, discute um pouco sobre indústria, discute um pouco sobre varejo, sobre Natural Tech, que é um lugar que eu tenho entrado aí com os 2 pés e gostado bastante de trabalhar com essa indústria nova que tem surgido. E eu sou totalmente acessível, pessoal. Mandar uma mensagem lá, eu respondo, a gente bate um papo. Espero em breve voltar a conversar com vocês aí, Marcelo e Raul, e parabéns pelo trabalho, viu? Muito obrigado. Obrigado, Felipe. Marcelo. É isso, bacana. Obrigado pela conversa, muito boa. E foi legal conhecer também o seu modelo de vendas. Posso só deixar uma frase rapidinha aqui que a gente usa como slogan e a gente gosta de dizer isso, né? Assim, existem muitas forças aí fazendo com que algumas empresas andem para frente, algumas andem para trás, mas o que a gente deseja é que a força de vendas esteja com vocês. Vamos para cima. Boa, Jedi Power. Muito bem, gostamos aqui. Nosso lado Jedi concorda com o seu. Muito bom. Muito bem, campeão, super obrigado por nos acompanhar aqui. Lembre, curta, comente, compartilhe. Dá para ter muita sacada aqui no processo de venda dele, mas acho que o principal alerta, tanto o Felipe quanto o Marcelo reforçaram isso, é usar a tecnologia a nosso favor, usar a ferramenta que tem, ela ajuda a tornar mais eficiente, diminui custos, diminui tempo, melhora a eficiência, melhora a vida de todo mundo, melhora resultados, esse é o caminho. Então, se você ainda não se sente à vontade, bloqueie 1 hora por semana, certo? Pegue o sábado pela manhã e diga, eu vou fuçar coisas de tecnologia, eu vou pedir informações. Peça uma apresentação, assista a demos, escute, né? Participe de webinários, mas claramente, quanto mais você souber sobre isso, mais seguro você vai estar em decidir, em direcionar a tua equipe e melhor você vai poder fazer suas escolhas. Este é o caminho, a tecnologia está aí, não vai diminuir, não vai mudar, né? Outro dia a gente estava entrevistando o pessoal de RH, que entrou no ChatGPT, a gente estava entrando no ChatGPT na hora, a gente está fazendo as entrevistas com você, Felipe, e provavelmente o Marcelo deve estar com o ChatGPT aberto também, que é o que a gente faz aqui, quer dizer, está no nosso dia a dia. E a tua tecnologia ainda que é com voz, ainda mais fácil ainda. Mais certo? Fácil. Então, perfeito. Então, campeão, obrigado por nos acompanhar. Grande abraço, obrigado, boas vendas e até o próximo podcast VM.